Ontem eu assisti um debate sensacional sobre macroeconomia que contrastou duas das visões que eu mesmo tinha, né, antes de conhecer o eurodólar e depois de conhecer o eurodólar, que deu uma visão muito interessante, uma perspectiva que eu quero compartilhar com você hoje. Meu nome é Renan Adorno, tenho 10 anos de experiência no comércio exterior e venho há mais de 7 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo. Você pode me encontrar tanto no Instagram, apesar de que meus vídeos estão com dificuldade ali nos servidores do Instagram, mas você pode me acompanhar principalmente também no YouTube, como também no Spotify, basta procurar pelo nome Renan Adorno. Então, eu já fiz um capítulo que eu falei ali sobre cripto, né, a minha mudança de opinião, sobre como eu vejo isso encaixado no Bitcoin, no eurodólar, mas ontem eu vi um debate que é muito interessante, a gente sempre tem algo a aprender e já era algo que eu já queria falar há algum tempo e isso acabou acelerando o que eu quero discutir hoje. Esse debate foi muito interessante porque ele envolveu duas pessoas que eu sigo muito, que é o George Gammon, que fala muito ali sobre a nossa visão macro, mas principalmente voltada para os Estados Unidos, voltada para o eurodólar, voltada para a curva de inversão, da inversão de curva dos bonds e todas aquelas coisas. Ele também gosta bastante de cripto, mas ele sempre teve uma bronca da comunidade cripto que você vê no Twitter, que fala ali que o Bitcoin vai resolver absolutamente tudo, né? O Bitcoin é Deus, vai resolver absolutamente todos os problemas e basta você ter um dinheiro melhor que isso vai se resolver. E ele mostra que isso não é bem assim, né? E ele trouxe esse ponto para outra pessoa que foi debater, que era o Michael Saylor. E o Michael Saylor hoje, ele é viciado em Bitcoin, ele é dono de uma empresa chamada MicroStrategy. Se você não segue ele, é muito importante que você veja algumas entrevistas que ele fez. E ele tem uma visão que eu acho impecável em relação ao Bitcoin. E como você usa isso. Então eu quero passar um pouco disso para você hoje, num aspecto que me deu uma perspectiva muito interessante. Então qual que é essa perspectiva? O próprio Michael Saylor, apesar de morar nos Estados Unidos, ele pensa muito sobre o que acontece fora dos Estados Unidos. E ele hoje é o maior detentor, hoje publicado, de Bitcoin do mundo. Inclusive, ele está alavancado, não recomendo que você faça isso, mas ele alavancou a sua própria empresa, pegando dívidas justamente para aumentar a sua própria posição de Bitcoin, usando o seu Bitcoin como colateral em empréstimo bancário. Então, tecnicamente, ele corre um risco enorme de volatilidade, sabendo aí o que pode acontecer com o Bitcoin, mas ele consegue sempre, ele tem muito colateral para sustentar isso, caso ele tome um margin call no futuro. Então a posição dele de Bitcoin, para ele tomar algum tipo de margin call, precisa estar com o Bitcoin a menos de $3.200, o que tem uma probabilidade baixa, apesar de não ser zero, mas tem uma probabilidade baixa de acontecer. Então ele detém aí praticamente 140 mil bitcoins no balanço da empresa, então ele realmente tem o que a gente chama de skin in the game. Então ele prova que ele acredita de fato no Bitcoin, e aí foi contrastada essa ideia com o George Gammon para falar, olha, eu acho que existe um exagero, apesar de eu gostar do Bitcoin, existe um exagero aí da comunidade dizendo que ele conserta tudo, e o próprio Michael Saylor concorda com isso, né? Ele diz que essa comunidade não representa exatamente o que está sendo dito, e ele também não vê o Bitcoin como uma moeda em si que vai substituir o dólar, etc. E apesar do Michael Saylor ter um ponto onde ele não demonstra ter um conhecimento tão profundo assim sobre a macroeconomia, no sentido de entender como acontece a inflação, de reconhecer a existência do eurodólar, mas ele traz um argumento onde eu concordo plenamente com ele, e também é o meu argumento, que traz muito um favorecimento em relação ao cripto, que é o quê? Você ter uma perspectiva da população da Terra como um todo é muito importante, porque quando, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu posso debater filosoficamente
com pessoas dizendo, olha, existem várias alternativas, você não vai ter somente o Bitcoin, você pode comprar ouro e prata, né? Eu compro pela internet, chega na minha casa, posso mandar para um cofre, posso contratar serviços, eu posso também ter acesso a diversas exchanges para comprar cripto, eu posso comprar ações, né? Eu posso estar exposto ao mercado de stock market, eu posso comprar bonds, inclusive, do meu celular se eu quiser. Então, eu como americano, ou como um residente nos Estados Unidos, eu tenho uma possibilidade infinita de instrumentos que vão me proteger contra uma inflação e nem é necessariamente o problema que eu estou sofrendo, porque o dólar está ficando cada vez mais forte em relação às outras moedas. Eu já falei ali sobre a teoria, o Milkshake Theory, né, nos capítulos anteriores, do dólar realmente está apresentando uma supremacia. Então, a grande inflação monetária não é o meu problema. Mas agora vamos pensar agora de uma forma sempre macro, mas agora na parte demográfica, na parte da população mundial. Eu não sei se você sabe, mas mais de 2 bilhões de pessoas hoje no mundo não têm qualquer acesso a contas bancárias. Então você precisa entender que talvez para você que mora no Brasil, talvez você more na Europa, mora aqui nos Estados Unidos, você provavelmente, só de você estar ouvindo o meu podcast, eu aposto que você tem uma conta bancária. Mas imagina você fazer parte ali de 1/4 da população do mundo, eu acredito que seja até mais, eu acredito que seja até 1/3 ou metade da população do mundo que não tem acesso direto, né, a uma conta bancária no seu nome, onde você pode transacionar pelo sistema bancário. Muitos usam outros tipos de metodologia. Tem países que você manda via SMS, porque é barato você ter um celular. Outros dependem de outras pessoas, outros recebem pagamento em cash. Então você tem pessoas na Nigéria que dependem completamente de cash ou participam de um mercado paralelo, como você vê na Argentina. Então cada país ali cada um tem a sua peculiaridade, só que eles são completamente alheios às coisas que eu estou falando aqui. Eles não estão nem aí para uma inversão de curva de bonds, certo? Uma coisa avançada que, apesar de afetá-los indiretamente, eles não estão nem aí. Eles querem sobreviver, eles querem receber o seu salário, eles querem poder pagar por comida e seja lá o que tiver, vai ser moeda para mim. Então você tem que realmente contextualizar o que está acontecendo. Então vamos começar pelo que a gente chama resto do mundo, né? Então assim, todos os países que não usam o dólar americano como moeda, que é a vasta maioria, né, incluindo o Brasil aí, mas que não está numa situação tão crítica como os países mais pobres. Então você tem até o mais extremo, que é a Coreia do Norte, que nem participa da economia direito, que é totalmente centralizada, como você tem a China, que consegue participar, mas participa mais ou menos e cada vez menos, e você tem ali países como a Argentina, que está passando por um processo de inflação aguda, a quase 90% hoje, e que perdeu o seu poder de compra em relação ao dólar por mais de 10 vezes em menos de 5 anos. Então deixa eu tentar te contextualizar. Há 5 anos atrás, $1 valia 17 pesos. Mas hoje ele vale mais do que 170, ou seja, 10x. Então imagina eu falar para você agora que o real de 5 ele vai para 50, certo? Então é bastante complicado você pensar isso, que o dólar se valorizar em relação ao real mais de 10 vezes em menos de 5 anos. Isso é uma completa hiperinflação gerada aí por 2 fatores. Então você tem países que os bancos centrais desses países têm muito mais controle do que o Fed tem sobre a economia americana e sobre o dólar, né? Eu venho falando sobre o Fed, mas um banco da Argentina, o Banco Central da Argentina, o Banco Central do Brasil tem mais poder sobre o real do que o Fed tem sobre o dólar. Então é uma coisa que, claro que eu vou estudar cada vez mais sobre isso, como que cada país tem ali a sua relação, mas ele influencia bastante em relação à impressão de dinheiro mais do que o Fed. Por outro lado, você tem a pressão do euro-dólar, né? Eu tenho um capítulo só sobre isso, como que o euro-dólar modifica o câmbio. Então ele influencia muito. Então o fato de você terem bancos que percebem um risco político, percebem um risco de calote, eles vão fazer com que os eurodólares sejam mais escassos. Então ele faz uma pressão que vai afetar o mercado de câmbio. Mas esse mercado de câmbio,
acaba se tornando inflacionário para esses países. Então são pessoas que já não têm necessariamente um bom acesso a uma conta corrente e também não têm capacidade de se protegerem da melhor forma. E o que acaba sobrando para eles? Eles não têm acesso a você comprar dólares na sua conta corrente, né? Eles não têm acesso ao stock market dos Estados Unidos. Eles não têm acesso a bonds. Eles ficam presos ali nas suas jurisdições. Então eles estão jogando um jogo completamente desigual do que uma pessoa que teve a sorte de nascer nos Estados Unidos. Então como que essas pessoas vão enxergar o risco de cripto, certo? Que acaba sendo um bote salva-vidas para elas. Então esse é o grande argumento trazido pelo Michael Saylor. É muito fácil a gente filosofar aqui e tentar discutir qual que é a melhor forma de você manter o seu poder de compra, sendo que nos Estados Unidos você acha até que tem esse problema, mas nem tem esse problema. E fora dos Estados Unidos, esse problema sim é real, justamente pelo câmbio, porque você não pode confiar no peso argentino, muito menos nos bolívares venezuelanos, certo? Então, o que sobra de opção para essas pessoas para você poder sair dessa jogada? E ele argumenta que o Bitcoin é, de fato, a única saída possível, ou não que ela seja perfeita, mas que seja a melhor delas. E eu quero trazer um pouco desse argumento para você. Porque duas coisas para mim chamam muita atenção, principalmente ali do Bitcoin nesses lugares, que é você ter ali uma transparência para você saber que de fato você detém aquilo, ele não ser reipotecado como um banco faz, né? Como o Fractional Reserve Lending, que eu já falei, que é inclusive o que acontece. Então você tem algo fora do sistema bancário que você sabe que você de fato detém, e você tem ali digamos assim, uma participação igual. Então, pode ser um hedge fund nos Estados Unidos ou pode ser um cara na Nigéria, ele detém o mesmo tipo de ativo. Isso nunca existiu na história da humanidade, certo? E isso, para mim, é uma das grandes belezas do Bitcoin. E melhor ainda, alguém minerando na Mongólia, certo? Ou na Islândia, com custo de energia muito baixo, está garantindo a segurança da propriedade digital do cara que está na Nigéria. Isso é espetacular, isso nunca existiu. Então eu falei inclusive sobre isso em capítulos anteriores, acho que tem um capítulo que eu falo sobre a primeira propriedade digital da humanidade. Realmente essa acaba sendo uma beleza para essa pessoa. Então é importante a gente se colocar no lugar das pessoas que não têm absolutamente nenhum acesso ao sistema bancário, que estão fora, né, alheios aonde está realmente a liquidez do mundo, podendo participar disso de alguma forma. E é muito interessante também, uma outra coisa que ele trouxe é realmente de você ter uma visão de longo prazo, né? Ele traz até uma contra-argumentação contra os próprios bitcoiners, como a gente fala, porque se você olha para o Twitter, fica um pouco complicado, né? Você tem pessoas que chegam até a ser radicais no quesito Bitcoin. Não, eu só vou viver de Bitcoin, o dólar vai para zero, nada vai prestar, nada vai acontecer, de bom que vem de governos e você precisa ser um radical, e se você puder já viver de Bitcoin agora, é a melhor coisa do mundo, e Bitcoin vai resolver tudo, vai resolver a corrupção, vai resolver tudo, porque só existe 21 milhões. E essa visão, ela é bastante míope, até porque se você olhar pelos próximos, eu duvido que nos próximos 30 anos nós não tenhamos governos, nós não tenhamos impostos, nós não tenhamos o próprio dólar, as próprias moedas, o próprio Michael Saylor, ele admite que não, isso vai continuar acontecendo. Eu não estou nem propondo que o Bitcoin se torne uma moeda mundial, diferente do que muitos propõem, porque eu já falei sobre os problemas de você ter um processo deflacionário, que nenhum tipo de moeda que exista uma limitação física funciona sem criar uma depressão deflacionária, né? Eu falei isso em capítulos anteriores também. Agora, você tratar o Bitcoin como uma propriedade, como uma commodity, como algo que não existe um fundador, como algo que cria uma transparência do blockchain, onde você consegue ter uma garantia matemática de que você de fato detém aquela propriedade, mas melhor ainda, ninguém consegue confiscar,
e isso sim é uma beleza muito grande, é realmente um tipo de poupança de longo prazo, não sendo um dinheiro de curto prazo para cash flow, para pagamento das contas do dia a dia, mas uma coisa que vai te garantir você deter uma propriedade para os próximos 30, 50, 100 anos, realmente é uma visão da qual eu pessoalmente hoje compartilho e acho que é uma das formas mais saudáveis de você se expor ao Bitcoin se você tiver esse pensamento de longo prazo, fazendo com que não faça a menor diferença se está 15 mil, se está 45 mil, 60 mil, para um futuro, para os próximos 100 anos, certo? Por quê? Porque a sua chance de sucesso, apesar de não ser nada garantido, e o George Gammon traz isso numa argumentação muito legal, ele fala, olha, não pode se falar sobre certeza, só pode se falar sobre probabilidades. E o Michael Saylor concorda. Ele falou, não, muita gente fala como certeza, mas na verdade eles não representam o que de fato acontece. Você só pode trabalhar com probabilidades. Mas, apesar de existir a probabilidade de fracasso futuro do Bitcoin, é a melhor opção que nós temos, entende? E aí ficou um debate que foi uma coisa sensacional, não foi um debate destrutivo, foi um debate construtivo, foi uma coisa muito interessante, recomendo fortemente, posso até colocar o link depois para você assistir em inglês, e aconteceu ontem. Então, é muito interessante quando você entende que nós temos um sistema que vai perdurar durante muito tempo, principalmente quando você entende sobre o que de fato está acontecendo no eurodólar. Você vai ver que o dólar não vai embora tão cedo, né? Eu tenho até alguns que estudam isso há muito tempo, como Jeff Snyder, como outros, que até admitem que o dólar pode acabar durando pelos próximos 100 anos tranquilamente e ainda sendo tão forte quanto hoje, certo? Então é bastante complicado você querer ditar que tudo vai para o espaço de uma hora para outra. Mas em relação às outras moedas, aí nós temos um papo bastante diferente do que você pode imaginar, né? O dólar é um animal completamente diferente, digamos assim, do que as outras moedas. E essas outras moedas que é importante você entender que cripto pode, dependendo de onde você mora, ser sim uma parte mais importante ou menos importante da sua estratégia, dependendo de quais opções eu tenho. As opções que eu tenho são diferentes no México do que na Nicarágua, são diferentes no Japão do que na Nigéria. Então, se você fizer um cálculo baseado na sua situação, no seu momento, do que está acontecendo no seu país, aí você sim pode tomar uma decisão muito mais correta para saber como alocar o Bitcoin dentro de uma carteira. Isso para mim faz muito mais sentido do que você simplesmente botar 100% de Bitcoin, acabou, eu vou sair do sistema. Você consegue entender? Então essa nuance é muito, muito interessante e importante. Agora eu quero te dar alguns exemplos de como que cripto acaba realmente salvando vidas, ou até mesmo uma stablecoin, e eu quero falar isso no final. Então, digamos que você está na Venezuela, é um dos casos que mais me chama a atenção, que eu acho que ele dá uma boa ideia para você. Teve um caso real, né, que até foi documentado no Twitter, se eu não me engano, de um venezuelano que estava tentando fugir das garras ali do Maduro na época, para poder fugir da Venezuela. Só que ele não podia, ele sabia que se ele guardasse bolívares, ele estaria completamente liquidado e ele não tinha nenhum acesso a dólares. A única forma que ele viu foi de prestar serviços de marketing digital e também de edição de imagens de Photoshop, várias coisas que ele pôde ir juntando dinheiro com pagamento em Bitcoin, no qual ele guardou na sua carteira privada, né, da qual ele detém as 12 palavras, só que quando ele pôde juntar, ele trabalhou durante anos, ele conseguiu juntar, não lembro se foi o equivalente na época, $100 mil, ou mais do que isso, ele simplesmente deu o jeito de atravessar a fronteira para a Colômbia. Né? E ele se livrou de todas as roupas, se livrou de absolutamente tudo e, obviamente, ele precisava levar o fruto do seu trabalho junto com ele. Então o que ele fez? Ele simplesmente decorou as 12 palavras, jogou fora sua carteira, seu celular, absolutamente tudo, todos os seus documentos e passou como refugiado, guardando as 12 palavras na cabeça, qual ele decorou com a sua vida, digamos assim, porque se ele perde as 12 palavras, ele nunca mais vai poder recuperar aquele Bitcoin. E a partir do momento que ele conseguiu passar a fronteira, ele deu um jeito de comprar qualquer tipo de celular Android, o mais barato possível, e ter acesso a uma linha pré-paga
que permite ele baixar o aplicativo da sua carteira, colocar as 12 palavras e o Bitcoin está com ele. Ou seja, ele conseguiu transportar toda a sua riqueza, digamos assim, toda a sua poupança, que teria sido confiscada em qualquer outra circunstância, como ouro, como dinheiro, como cash, como celular, como moedas, joias preciosas e tudo quanto é tipo, mas o Bitcoin ele levou na cabeça, decorando, porque é a única coisa que você não consegue confiscar, porque você não consegue nem saber que aquela pessoa detém aquele ativo. Então consegue entender como é importante essa parte, porque esse para mim é o grande valor do Bitcoin. Agora, na Argentina, você não está numa situação tão extrema, mas você tem ali uma inflação de praticamente 90%. Então, você precisa ter algum tipo de exposição. E aí você vê que você também não tem tantas opções assim de investimento, elas estão ficando cada vez menores, mas você também não consegue comprar dólar do jeito que você gostaria, a não ser de fazer no mercado paralelo, com dólar turismo, na rua, uma coisa em cash, mas para grandes quantidades isso não se aplica. Agora, na Argentina você ainda consegue abrir, por exemplo, uma conta na Binance, né, e simplesmente trocar os seus pesos por Tether, que é uma stablecoin. E mesmo que a gente discuta sobre o Tether não ter o backing necessário, de não ter a transparência exigida, etc., mas é 1000 vezes melhor para quem está numa situação desesperadora e quer tentar manter o seu poder de compra, você guardar uma stablecoin do que você ficar com os pesos que não param de perder valor. Então você percebe como você colocar uma perspectiva e um comparativo, dependendo de onde você está no planeta Terra, vai fazer com que a sua estratégia seja completamente diferente. E isso, obviamente, vai se aplicar também para um nigeriano taxista, que se ele receber pagamentos em cripto, ele vai dar graças a Deus, e vai ser 1000 vezes melhor do que a sua moeda local. Então isso me deu uma perspectiva muito interessante, que eu até já tinha antes, mas é muito importante, né, que mesmo que você não entenda o euro-dólar, mesmo que você não entenda exatamente que o governo não imprime dinheiro, né, que ali ele falou no debate, não, porque o Fed imprime dinheiro, e não é verdade, a gente sabe que Bank Reserves não é dinheiro, mas esse debate pode até valer para os Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos a ideia é completamente contrária, então foi uma coisa extremamente construtiva, pensando na perspectiva das mais de pelo menos 2 bilhões de pessoas que não têm nem acesso à conta bancária. O que elas vão fazer? Qual que é a solução para elas? Existe uma forma de colocá-las de volta no mercado, ou no mercado de trabalho, na economia, e participar de uma forma indireta, mesmo que sejam influenciados pelo eurodólar, porque a gente sabe que cripto é influenciado, querendo ou não, pelos ciclos do eurodólar, mas elas conseguem se agarrar a alguma coisa que, mesmo que funcione de forma paralela, mesmo que não tenha nenhum tipo de regulamentação em muitos países, mas que é a linha, é a última chance, né? Aquele famoso bote salva-vidas que elas sim vão poder se agarrar, e vai melhorar drasticamente a qualidade de vida delas, mesmo que elas tenham que pagar um preço por volatilidade momentânea, mesmo que elas tenham que pagar um preço de uma stablecoin como o Tether ir para zero em algum momento, porque aconteceu alguma coisa com a empresa, mas você percebe que decisões que acontecem ao longo dos anos com empresas, com governos, com o próprio eurodólar, vão influenciar, mas que perdem completamente a sua importância quando a sua vida está em jogo num país com um risco iminente de ter uma ruína da sua família, da sua segurança financeira. Então, para mim, foi realmente algo que agregou bastante, e espero que esse resumo aqui que eu fiz para você também te passe uma visão muito interessante de por que cripto veio aqui para ficar, e o eurodólar também não vai a lugar algum, e como você pode juntar essas peças para que você tome a melhor decisão para você, para sua família, dependendo de onde você está, a situação que você encontra e o que você deseja para você e para sua família.